Povo de Deus, meu amigo, minha amiga, feliz Páscoa. Hoje é 15 de abril de 2022, sexta-feira de Páscoa, sexta-feira da Paixão de Cristo. A Páscoa é para nós, os cristãos, a festa mais importante da nossa fé. Não existe celebração mais importante para o cristão do que a Páscoa. Jesus foi pregado na cruz, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou no domingo de Páscoa, no primeiro dia da semana. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Paulo, o apóstolo, escreveu, a nossa fé seria inútil. Nós pregaríamos uma mentira. Nós estaríamos crendo numa fábula. Jesus ressuscitou e a ressurreição de Jesus é mais importante até do que o Natal, do que o seu nascimento. O que me impressiona é que a Páscoa é muito menos celebrada até do que o Natal. Talvez porque no Natal, dezembro, existem as férias, existe o feriado de Ano Novo, existe esse tempo maior de descanso e de intervalo de trabalho para as pessoas e talvez por isso elas celebrem e festejem mais o Natal. Mas a Páscoa é mais importante que o Natal. Veja, não é que o Natal não importa, o Natal é fundamental também. Jesus se fez carne, habitou entre nós, nasceu entre nós. Ele viveu uma vida sem pecado, cumpriu a lei no próprio corpo, viveu a vida que agrada a Deus, coisa que você e eu não conseguimos. E ele foi pregado na cruz. Ele morreu como substituto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Morreu no nosso lugar na cruz. E ele foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou. A ressurreição dele é vital. Vital por quê? Porque a ressurreição de Jesus, Paulo vai escrever, foi para a nossa justificação. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, ele deu provas de que Deus aceitou seu sacrifício. Um sacrifício do Cordeiro sem mácula, sem defeito. Quando ele ressuscitou, ele ativou o poder do Evangelho. Deus aceitou a sua vida, a sua morte e o ressuscitou vitorioso. A ressurreição ativou o poder do Evangelho para nos justificar. Por isso que Paulo vai dizer que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Mas também a ressurreição de Jesus, em segundo lugar, garantiu que nós, os que cremos nele, também ressuscitaremos. E em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus possibilitou que o Senhor agora exercesse o seu ministério presente e futuro. Presente porque em corpo ele intercede por nós diante do Pai. E o ministério futuro porque ele virá em glória para julgar vivos e mortos e estabelecer seu reino eterno. E isso será para o regozijo do cristão. A ressurreição de Jesus é fundamental. Se ele não tivesse ressuscitado, sua morte teria sido em vão, porque Deus não teria se agradado do sacrifício. Ele teria nascido em vão. Sem Páscoa, não haveria Natal. A ressurreição, a Páscoa, é a festa mais importante para nós. A igreja primitiva tinha consciência disso. A igreja primitiva cantava um hino, por exemplo, dentre tantos outros que os cristãos primeiros eles compuseram e cantavam nas assembleias, nos cultos públicos da igreja. E Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, Paulo nos dá um recorte, um pequeno trecho de um desses hinos. Eu quero ler para você, 1 Timóteo 3,16. Paulo escreveu assim: sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. 2 pontos. Cristo foi revelado em corpo humano. Segundo, justificado pelo Espírito, foi visto pelos anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo,
e levado para o céu em glória. Os especialistas no estudo da Bíblia, os homens que escrevem comentários sobre o texto bíblico, eles são unânimes em dizer que, por causa da uniformidade das palavras nesse versículo que eu li, por causa do ritmo, por causa do paralelismo de palavras, esse versículo indica para nós que o que temos aqui é parte de um hino, como eu disse, um hino que os cristãos primeiros cantavam. E existe nesse hino, ou na estrofe do hino, existe 6 linhas muito claras, 6 afirmações absolutamente essenciais para a fé cristã. E o que amarra todas elas, o núcleo, é a ressurreição de Jesus. Preste atenção. Primeiro, Paulo diz assim, 1 Timóteo 3,16, grande é o segredo de nossa fé. Ou seja, que segredo é esse? É a verdade previamente não revelada no Antigo Testamento, mas que agora se tornou evidente, se tornou clara no Novo Testamento. Então, grande é o segredo da nossa fé. E o que foi que se tornou evidente? O que foi que veio à tona? O que foi revelado no Novo Testamento? Principalmente a vida e a obra de Jesus, sobre a qual Paulo agora passa a destacar no versículo. Ele diz, primeiro, Cristo foi revelado. O que significa isso? Cristo e o Pai são um. Quando Paulo diz que Cristo foi revelado, Paulo está dizendo que Cristo revelou o Pai. Quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Portanto, em primeiro lugar, a revelação de Deus Pai. Se você quer conhecer Deus Pai, você tem que conhecer o Filho Jesus Cristo. Não há outra maneira de você conhecer Deus se não for conhecendo o Filho. Cristo revelou Deus para nós. Segundo, em corpo humano, Paulo diz, a encarnação do Filho de Deus. Ele se fez carne, ele se tornou um de nós para viver a vida que a gente não consegue viver. Ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. E Paulo diz que ele foi justificado pelo Espírito. Romanos 1, versículo 4, Paulo diz que o Espírito de Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, demonstrando assim que ele é o Filho de Deus. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, ou seja, anjos testemunharam sua ressurreição, anjos testemunharam quando ele chegou no céu na sua ascensão. Paulo continua dizendo que esse Cristo foi anunciado às nações e crido em todo o mundo. Paulo está falando da proclamação da mensagem do Evangelho. E Paulo termina dizendo que Cristo foi levado para o céu em glória. Paulo está destacando a glorificação de Cristo nas regiões celestiais. Cristo é supremo sobre tudo e sobre todos. Então, o que o hino aqui recortado e colocado para nós sob a inspiração do Espírito em 1 Timóteo 3,16 diz é que Cristo é a revelação do Pai. Ele encarnou, se fez homem, morreu e ressuscitou, subiu aos céus. O Evangelho tem sido pregado desde então às nações e Cristo tem sido glorificado em todas as coisas. Essa é a mensagem central do cristianismo. Essa é a mensagem da Páscoa. O Filho revelou o Pai ao encarnar entre nós e viver sem pecado. Morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou, subiu ao céu e enviou seu Espírito. E o Evangelho é para que você conheça isso. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a boa notícia. Alguém viveu a vida que você não consegue viver para agradar a Deus. Alguém morreu para pagar pelo seu pecado. O salário do pecado é a morte. E Deus aceitou essa vida. A vida do Cordeiro de Deus. Ele ressuscitou. E ele reina em glória. E virá nos buscar. Não fosse a ressurreição, não fosse o domingo de Páscoa, a fé cristã seria
mais uma fábula. Seria vã. Mas Jesus ressuscitou, e Ele ressuscitou para ser o seu Salvador e o seu Senhor, se você nele crer. Creia em Jesus, essa é a minha mensagem de Páscoa para você. Creia no Cristo que reviveu dentre os mortos e virá para julgar e buscar a sua igreja e estabelecer para sempre seu reino eterno. Deus abençoe você nessa Páscoa. Deus derrame graça, misericórdia e paz sobre a sua vida. Deus te abençoe. Paz.